Olá, pessoal. Vou dar início à aula 3. Nós vamos iniciar o capítulo 2 do manual da UAB, na disciplina Sociologia Organizacional. Então, eu vou aprofundar alguns temas que aparecem nesse capítulo. E aí eu escolhi primeiro falar da accountability, um conceito que aparece ali como central nesse capítulo. Para a aula que vem, falar um pouquinho do conceito de cultura e cultura organizacional de uma forma introdutória, uma vez que a gente vai ter uma aula específica sobre cultura organizacional mais no final da disciplina, ok? Também na aula que vem a gente vai introduzir os conceitos de ação social, relação social. E aí a minha intenção na abordagem desse capítulo, durante essas duas aulas, é associar esse tema da accountability com o tema da cultura, tá? Eu tenho uma relação mais próxima com o tema da accountability. Eu fiz um mestrado sobre a accountability, lá no meu mestrado estava preocupado em ver como as associações civis, as organizações civis, ou organizações da sociedade civil desenvolviam estratégias relacionais que as permitiam exercer o que é conhecido aí amplamente no Brasil como controle social, mas também é chamado de controle público ou monitoramento cidadão. Isto é, organizações que se instituíram com o intuito, com a missão de controlar os gastos públicos em suas cidades, nos seus municípios. Então, lá no mestrado eu trabalhei com esse tema, sob o prisma do conceito de accountability, e fui investigar a interação dos agentes de accountability nessa dimensão, que a gente vai ver aqui, que chama de dimensão social, com os agentes de outra dimensão, que a gente também vai ver aqui, vai aprender a dar um nome chamado dimensão horizontal. Tá? Então, de início, só retomando aqui a nossa definição de organização enquanto um conjunto de pessoas, organizadas, formalmente organizadas, que buscam realizar uma meta. Para a realização dessa meta, desenvolvem tecnologias, ou se apropriam de tecnologias já existentes e faz adaptação dessas tecnologias ao seu contexto local, à sua meta, inclusive orientação à meta. São organizações de pessoas que têm uma estrutura que a gente conhece, que a gente consegue visualizar, tá? Que a gente fala de uma estrutura formal, como os organogramas que vocês já viram em outras disciplinas, mas também a gente pode pensar nas estruturas informais, nas próprias relações sociais entre essas organizações, e que é composta por participantes, a gente viu. Também a gente viu aqui que há uma imersão dessas organizações em ambientes, que a gente pode chamar aqui de ambientes organizacionais. Elas não existem isoladamente, elas estão em contato com outras organizações, sejam públicas ou privadas. Então, organizações públicas entram em contato com outras organizações públicas e com outras organizações privadas entram em contato com outras organizações privadas e outras organizações públicas. Tá? Então, as organizações, elas estão aí inserida nesse grande ambiente com organizações, e elas respondem em sentido desses ambientes, ao mesmo tempo que elas produzem incentivo para esse ambiente também, tá? E aí, quando a gente entra com esse tema do controle da política, desculpa, o tema da accountability, basicamente ele coloca a seguinte questão: como controlar a política? Tá? Como fazer para que aquelas pessoas que estejam ocupando as organizações públicas, e por direito adquirido, têm o poder legítimo de tomar decisões que vai afetar o coletivo, que vai afetar a distribuição do recurso público, O que fazer para controlar esses atores? Esse é um problema clássico da política, a gente já falou disso na disciplina de ciência política, mas aqui a gente retoma um pouquinho para discutir esse tema sobre o prisma da accountability, Bom, a tradução desse termo, a gente é uma palavra em inglês, accountability, ela não tem uma tradução literal para o português, não existe uma palavra correspondente do termo accountability para o português.
No Brasil, a gente tem utilizado esse termo accountability, né? A gente, quando fala, já sabe, está remetendo a um conjunto de processos, né, relacionados ao controle das contas públicas, tá? Nossos amigos de língua espanhola aqui na América Latina, eles têm costumado dizer prestação de contas, né? O espanhol redenção de contas, né? Prestação de conta é como amplamente tem sido utilizado na literatura dos países da América Latina, tá? Bom, ainda que, né, a gente não tenha essa tradução, ainda que a gente tenha essa tradução para prestação de conta como algo amplamente aceito aqui na América Latina, a ideia de prestação de contas, ela não dá conta do processo, né? Por quê? Porque o significado, né, o significado da palavra accountability, ela traz dois outros processos que podem resultar na questão do controle das políticas públicas, que é o processo de sancionamento, de criar sanções, gerar penalidades. Então, exercer a accountability criar e aplicar, né? Mais do que criar, aplicar sanções aos comportamentos desviantes, para então fazer que eles se adequem àquilo que é esperado, né? Então, que se cesse os ganhos pessoais com base nos cargos que se ocupa, né? Que se cessem o favorecimento de determinados concorrentes em processos de licitação, né? Que se cesse, né, o furar da fila do SUS, né? Tudo isso a gente está falando de processo de accountability, de controle sobre a coisa pública, né? Quando a gente pensa aqui em accountability, controle da política, a gente pensa muito no comportamento dos políticos, né? Mas toda essa micropolítica do dia a dia, das nossas interações com as organizações públicas, precisam estar sob o prisma da accountability. Elas devem ser passíveis de controle, correto? Então, a gente também pensa nessa questão cotidiana. Eu preciso fazer uma operação no SUS, eu conheço fulano que pode te passar na frente, né? Acontece. Deveria acontecer? Não deveria, tá? Então, falar em accountability é também falar nos mecanismos de sancionar, de punir esse tipo de comportamento. Mas a accountability, ela não é só sanção, né? Ela tem uma dimensão que a gente chama da dimensão da responsabilidade, do fato de que todo agente público, ele deve responder pelos seus atos, tá? E aí, esse processo da responsabilidade, ele envolve aí dois outros elementos fundamentais, né? Que é a questão da informação, para as pessoas responderem pelos seus atos e responderem antecipadamente, né, gente? Não precisa de ser sancionado para responder, né? Veja que aqui a sanção já é a aplicação da pena. A ideia de responsabilidade é a ideia de que o agente público, ele deve, né, se antecipar a qualquer tipo de acusação e ele deve, então, ser responsivo pelos seus atos. Quer dizer o que? Olha, ele tem que fornecer as informações publicamente sobre o porquê das suas escolhas e das suas decisões. Ele tem que criar informações, tá? É uma responsabilidade. A contabilidade só é possível na medida em que os agentes públicos produzam informações sobre seus atos, tá? E a lei, né, ela vai aí, então, criar algumas condições para que isso seja feito, ok? Ainda nessa dimensão, além de fornecer essas informações sobre o que eu estou fazendo a todos os momentos, né, eu preciso dizer por que estou fazendo as escolhas que eu estou fazendo. Então, eu preciso justificar. Tá? A contabilidade envolve essa dimensão também de criar explicações para as decisões que são tomadas. Tá? Então, o termo técnico, a contabilidade, ele é bastante amplo, né? Ele envolve uma gama muito grande de processos que vão aí, a gente espera, né, ajudar a controlar a política. Né? Então, a gente diz, olha, boas democracias são democracias onde a contabilidade ela é exercida de uma forma eficiente. Ou seja, né, o exercício efetivo da contabilidade leva à produção de boas decisões
leva à produção de boas políticas públicas, leva à aplicação de uma forma eficiente do recurso público, ok? Então, aí a contabilidade ela aparece como uma variável dependente para explicar ali, o desempenho da democracia. Então, esse debate sobre o controle da política pública, pensando na relação entre processos de accountability e produção de políticas públicas, né, o uso de recurso público, levou alguns pesquisadores a se interessar especificamente nessa relação que eu acabei de apontar, como é o funcionamento da democracia em uma determinada sociedade e qual é o impacto, qual é o tipo de política pública que é produzida naquela sociedade em função do mau ou bom funcionamento dos processos de accountability, tá? E aí, esse tema, a gente dentro da ciência política, né? A gente está falando aqui de sociologia, mas também ela tem aí sua mão dada, né? Com a ciência política, né? Poderia falar de uma sociologia política, mas enfim. Mais especificamente dentro da ciência política, esse tema vai receber uma atenção maior e ele tem um nome entre os cientistas políticos que colocou essa discussão, que criou esse campo reservado de discussão, colocou essa discussão na mesa, né? Esse nome é do cientista político argentino, né, que fez sua carreira nos Estados Unidos, chamado Guilherme Ottoni, que vai olhar para a América Latina, vai estudar as democracias da América Latina e vai se perguntar por que as democracias da América Latina elas não funcionariam de uma forma tão efetiva, né? Elas teriam algum problema de funcionamento. Né? O Guilherme Ottoni, ele vai, inclusive, criar um adjetivo específico para se referir às democracias latino-americanas. Ele vai dizer assim, olha, na América Latina, incluindo o Brasil, desenvolveu-se um tipo de democracia particular que o Ottoni vai chamar de democracias delegativas. Tá? Por que isso? Segundo o Ottoni, as democracias modernas elas têm 3 bases fundamentais. Tá? Elas têm 3 dimensões fundamentais, 3 bases, 3 pilares fundamentais. Né? As palavras vão servir aqui. O pilar do republicanismo, que diz o seguinte, olha, todos devem respeitar as leis. As leis estão acima de qualquer cidadão, acima de qualquer interesse. O pilar do liberalismo, e aqui o liberalismo diz o seguinte, olha, nós devemos respeitar os direitos individuais, as pessoas têm que ter direito de escolher o que elas querem para elas, né? Obviamente, desde que essa escolha não ultrapasse o limite da lei, que é o pilar republicano, ok? Atenção, viu, gente? Liberalismo não é liberalismo econômico, estritamente, né? O liberalismo aqui está dizendo do meu direito de escolher o que eu por exemplo, o que eu quero ser, né? Eu quero ser professor, eu quero ser administrador público, né? E a gente pode entrar em temas mais polêmicos, como o fato de eu quero fumar um cigarro, eu não quero fumar, eu quero beber, eu não quero beber, eu quero me identificar, né, como homem ou como mulher, né? É um direito do indivíduo escolher, desde que ele não ultrapasse o limite da lei. E o terceiro pilar seria o pilar da democracia propriamente dita, tá? A ideia de que todos os cidadãos de uma coletividade têm o direito de influenciar de alguma forma as decisões que são tomadas ali para aquela coletividade, as decisões vinculantes. Ok? Então, nesses 3 pilares, né, sendo que esse último, ele seria operado principalmente por meio do processo eleitoral, quando o cidadão dá autorização para um terceiro decidir em seu nome. Né? Bom, e aí o Ottoni vai dizer assim, olha, né, muitas democracias que funcionam bem, esses 3 pilares, eles se fazem presentes nas democracias de uma forma equilibrada. Mas nas democracias latino-americanas, segundo o Ottoni, o pilar da democracia, ele recebeu maior atenção, ele é mais aceito, ele ocupa um maior espaço, por assim dizer. Quer dizer, as nossas democracias são muito democráticas, elas se baseiam muito nessa ideia
de que a principal característica da democracia seria esse momento de delegação do eleitor para o representante, delegação, e de uma forma exagerada, tá? Porque aqui ele está falando de uma delegação no sentido de, né, uma autorização. É como se, para as nossas democracias, na hora que a gente senta na cabine eleitoral e aperta um número ou marca uma célula, certo? E coloca isso na urna, ou dá o confirmar lá, é como se a gente tivesse tirado uma responsabilidade das nossas costas e como se a gente estivesse dizendo para o candidato, olha, agora você tem meu voto, né? Você ganhando a eleição, você pode governar aí da forma que você achar melhor, tá? Se você for bem, daqui a 4 anos, eu vou lá e te reelejo, se você puder ser reeleito, né? Se você for mal, daqui a 4 anos eu não vou votar em você, tá? Enquanto que os pilares do liberalismo, o direito individual das pessoas fazer suas escolhas, e do pilar republicano, né? O limite das nossas ações está na lei, a lei é para todos. Esses dois pilares, eles apenas pincelaram a nossa democracia. Eles não tiveram grande adesão dos agentes políticos, principalmente dos representantes, né? Principalmente aí daqueles que exercem os cargos públicos, né? Seja lá para os fins, principalmente os fins eleitorais, mas também por meio de concurso ou indicação. Bom, o que acontece, segundo O'Donnell, nessa democracia delegativa, né, no qual o pilar da democracia é amplo e está principalmente presente na cabeça do indivíduo. Essa sensação de que o que importa mesmo é o voto do eleitor, porque legitimaria as decisões dos representantes, faz com que os políticos, os representantes que exercem poder em nome do povo nas democracias latino-americanas, acreditem que eles podem fazer tudo segundo a sua vontade, juntamente com o seu corpo de assessores, né? Por exemplo, se a gente pensar que em presidente da República, ele vai pensar, olha, eu tenho o apoio popular, através do voto eu posso tocar meu governo com auxílio dos meus ministros, né? Governador, eu tenho meu voto de confiança, né, que foi depositado nas urnas, eu posso tocar as políticas que eu quero com a ajuda dos meus ministros, né? E aí o que vai acontecer, gente, que qualquer tentativa de interferência de outro órgão, e aí nesse caso, quando a gente pensa na divisão dos poderes, a gente está falando do legislativo, do judiciário, né, principalmente aí, qualquer tentativa de influenciar as decisões que são tomadas nesse exemplo, né, pelo o executivo, a reação do executivo vai ser negativa, apoiada nessa suposta autorização, essa carta branca que seria dada pelo voto. Tá? Então, o O'Donnell vai dizer assim, nas sociedades latino-americanas, os políticos tendem a desrespeitar as outras instituições, principalmente as instituições de controle, porque eles acham que a relação na verdade, o que eles acham é que a prestação de contas que eles têm que fazer pelas suas decisões só vai ocorrer daí 4 em 4 anos. O O'Donnell chega a esse diagnóstico. E aí o O'Donnell, então, ele vai começar a estudar esse tema com mais afinco da accountability, né? Outros pesquisadores vão entrar nesse debate também para estudar. E aí o O'Donnell começa o seu tema dizendo assim, olha, quando a gente fala em accountability, a gente deveria pensar em 2 dimensões da accountability, tá? A primeira delas, mais fácil, né, eu acabei de falar, seria a dimensão vertical, tá? Na qual o O'Donnell diz que ele tem as ações civis visando o controle dos agentes do Estado. Então, aqui ele está dizendo, olha, na democracia, o mecanismo de funcionamento da accountability na sua dimensão vertical é o processo eleitoral, essa relação entre a base de eleitores com aqueles que estão acima, que são os representantes, e o mecanismo de controle aí é o voto, basicamente, né? Essa linguagem do voto nessa relação unidirecional. A autorização está aqui, sai daqui da base, vai para cima, para os representantes, que vão exercer o poder e depois eles vão passar por um novo período de avaliação. E aí o O'Donnell chama a atenção para o fato de que, no entanto, também existe uma outra dimensão que o O'Donnell vai chamar da dimensão horizontal,
tem muito a ver, gente, com o pilar republicano, tá? Tem muito a ver com a ideia de que existem leis que as pessoas devem respeitar e existem os aplicadores das leis, né? E vai chamar atenção para o fato de que, olha, quando a gente fala em accountability, a gente vai perceber que mesmo o poder exercido legitimamente, com base no voto, ele encontra um limite. Esse limite é a lei. E aí você precisa de um sistema de aplicação dessa lei, tá? Então ele vai falar, nessa dimensão horizontal é que a gente vai encontrar esse sistema de aplicação da lei, ok? E ele vai dizer, olha, essa dimensão horizontal ela é composta por agências e órgãos estatais legalmente instituídos, né, que estão inscritos na lei, na Constituição, né, ou por qualquer outra lei complementar, para fiscalizar e, por vezes, punir os agentes do Estado. Ele está dizendo assim, existe um conjunto de agentes de accountabilities que não são instituídos diretamente pelo processo eleitoral e que podem, sim, exercer algum tipo de controle sobre os agentes sobre os agentes que estão exercendo o poder, tá? Seja os políticos, seja também os servidores públicos, tá? O debate, ele vai avançar, então o Dan começa a tentar entender esse processo, ele começa a perceber que na América Latina essas instituições da dimensão horizontal seriam fracas, porque elas teriam dificuldade de punir os atores que cometem comportamento desviante, né, toda aquela sensação de impunidade, no qual o diagnóstico dele está baseado lá na ideia da democracia delegativa, né, elas têm dificuldade porque os caras não respeitam, né, os caras acham que está acima da lei, os caras acham que podem fazer tudo isso. Estou falando dos caras que os representantes eleitos, tá, pessoal? Bom, esse debate vai avançar, né, aí você tem um conjunto de estudos que vão tentar examinar qual é de fato o poder e a capacidade dessas agências e órgãos estatais exercer legalmente controle sobre os agentes do Estado que exercem e praticam comportamento desviante, mas outros argentinos aí também que vão ficar conhecidos por isso, né? Cientistas políticos argentinos também, tá? Pelusotti é um deles, né? Vai dizer o seguinte, olha, ótimo, né? A gente tem a dimensão vertical, com certeza que tem, a gente tem a dimensão horizontal, com certeza que tem. No entanto, a accountability ela não se resume à atuação nessas duas dimensões, né? Ela não se resume à atuação das agências estatais e dos eleitores, né, das pessoas individualmente, ali, principalmente através do mecanismo eleitoral, mas poderia ser por outra via, como, por exemplo, um eleitor que escreve uma carta para um deputado cobrando uma posição a respeito de determinado ponto, né? Também é uma dimensão da contabilidade vertical, tá? Vertical está falando ali do indivíduo, do ator, relacionando diretamente com aquele que está acima, exercendo poder em nome do povo. Bom, o que esses outros dois argentinos vão chamar, na verdade é um argentino e uma argentina, né? Vão chamar a atenção. Eles vão chamar a atenção, gente, para o fato de que, olha, além do corpo do conjunto de instituições e dos atores que tentam exercer o controle sobre a política, sobre os agentes públicos, existe aí um conjunto de ações de movimentos sociais, de ONGs, de mídia, tá? E o aspecto é bem a mídia investigativa, que visam monitorar a legalidade das ações do governo, que estão ali vigiando. E quando esses agentes eles percebem que algo está fora do comum, então eles passam a protestar, eles tornam fatos que estão fora da legalidade em um grande escândalo, e eles denunciam, e eles criam um certo prejuízo moral, né, para aquele que está praticando o ato desviante, tá? Aí esses dois autores argentinos, eles vão nomear essas ações, né, como a dimensão social da contabilidade, tá? Então, a dimensão social da contabilidade tem a ver com isso, com a atuação de organizações que estão ali no espaço da sociedade civil, se mobilizando para exercer o controle público, ok? Bom, aí surgem três questões que orientam esse debate, né? O que explica a fragilidade das instituições de controle na América Latina? Isso foi posto pelo Odoni, né? E a explicação do Odoni eu já dei. A ideia dele é a ideia de que
existe uma cultura política que valoriza a dimensão, que valoriza o pilar democrático das democracias e não valoriza o pilar do liberalismo e do republicanismo, tá? Essa é a tese do Odon, tá? Outros autores mais institucionalistas vão dizer que as instituições são mal desenhadas, que elas têm pouco poder. Outros vão dizer, né, que as instituições não têm recursos humanos nem recursos materiais que permitem o exercício do controle, tá? Por aqui eu estou querendo focar um pouco mais na ideia do Odon, que é o cara mesmo nesse tema, né? Já faleceu, inclusive. Bom, a outra pergunta é por que as eleições selecionam mal na América Latina? Que é a ideia de que, olha, se existe um controle e se essa relação, o eleitor pode punir os políticos que praticam um comportamento desviante, os corruptos, por que mesmo assim políticos corruptos voltam a ser eleitos, né? Então, dá um exemplo para a gente que, claro, Collor foi lá, teve seu esquema de corrupção, foi impeachment, passou 8 anos lá da pena dele, da perda dos direitos políticos, né? Ele voltou, foi eleito senador, tá? Então, a ideia aqui é isso. Por que isso acontece? Por que essa seleção não? E quanto à dimensão social, a pergunta mais importante é qual a importância das ações das instituições civis para o exercício da accountability, tá? Porque aqui há um questionamento, gente, se essa atuação no âmbito da sociedade civil, ela seria capaz de criar, de fato, algum prejuízo para os servidores públicos que praticam atos desviantes, tá? E que quando eu falo servidores públicos, eu estou agregando aí, né, tanto os profissionais de carreiras, concursados, as pessoas de cargo de confiança, como também os representantes eleitos, né, toda essa gama de agentes que estão ali exercendo o poder de lidar com a coisa pública, de tomar decisões que afetam a coisa pública, né, e que podem tirar dessas posições vantagem para si ou para seus grupos, ok? Bom, e aí a pergunta que vai guiar essa investigação, né, em relação à dimensão social é essa. Qual a importância dessas ações, ok? Dimensão horizontal, o que explica a fragilidade das instituições de controle na América Latina. Dimensão vertical, a pergunta que guia as análises é por que as eleições selecionam mal. E na dimensão social, qual a importância dessas ações para guiar para o exercício próprio da accountability. Notem, gente, que essas discussões elas estão sendo feitas de maneiras isoladas, né? As pessoas estão pensando a dimensão horizontal, os atores que nela atuam, a partir dela mesma, tá? Ela não pensa, por exemplo, nesse primeiro momento, de que a atuação dos agentes que estão aqui na dimensão horizontal depende da atuação, de alguma forma, de quem está na dimensão vertical, que da dimensão social, ou na dimensão vertical. Eles não estão pensando em interação entre essas dimensões, não. Tá? Tanto é que o próprio O'Donnell ele retoma essa discussão sobre a accountability, né? Depois daquele texto sobre a democracia deliberativa, democracia delegativa, e aí ele retoma esse tema e ele diz assim, olha, a accountability horizontal, esse conceito que eu cunhei lá atrás, ela tem uma particularidade que é o fato de que ela está dentro dessa dimensão, existem 2 grupos de atores. As instituições que ele chama de balance ou balanço, tá? Que são as instituições tradicionais de caráter político, aqui a gente está falando da divisão dos poderes, tá? Então, legislativo, executivo e judiciário, né? As instituições que compõem esse poder, né? A Câmara dos Deputados, Senado, o STJ, outros tribunais superiores, né? Outros tribunais, na verdade, a Presidência da República. Então, que está a ideia de que tem um controle entre iguais e esse controle dentro dessa estrutura maior. E ele vai dizer o seguinte, para além dessas instituições que tem esse propriamente caráter político, está ali na Constituição do Estado, na forma como a gente organizou o Estado, existem também as agências especializadas de caráter técnico, que no espanhol o O'Donnell vai chamar como assignadas. Não achei uma tradução boa assim, mas na verdade a tradução literal parece que é atribuídas. Tá? Então, aqui dentro da contabilidade horizontal você tem as instituições de balanço, o balanço, e as assignadas ou atribuídas. Tá? Se vocês quiserem guardar com uma palavra mais fácil, a gente pode usar essa palavra que
tem mais ou menos o mesmo sentido, né? Agências especializadas. As agências atribuídas são as agências especializadas, essas duas grandes categorias, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar quais são, no caso do Brasil, tá? E, ao avançar com o debate sobre a contabilidade social, por outro lado, né, depois a discussão fica muito assim, ó, contabilidade horizontal, sua pergunta, o que explica as suas fragilidades, todo mundo olhando, tentando se desdobrar, tentando entender o que significa o desenvolvimento dessas especializadas, né, o crescimento e o desenvolvimento, como analisando a atuação do Ministério Público Federal, por exemplo. Então, está aqui dentro dessa discussão enquanto mecanismo de controle, atuação da Polícia Federal, atuação dos STF, atuação do Legislativo como na sua relação com o Executivo, né, tema que a gente viu lá atrás, a ciência política. Tudo está aqui dentro, gente, dessa dimensão horizontal. E, por outro lado, outro conjunto de pesquisadores mais ligado a uma sociologia política, uma sociologia da política, né, eles vão olhar para essa dimensão social e dizer assim, olha, a dimensão social, ela não é um conjunto de organizações, como a gente costuma dizer, a sociedade civil, né, porque a sociedade civil, ela é toda fragmentada em grupos menores, né? Então, eles vão perceber que né, que eu estou citando uma tipologia do Ackman, que ele vai dizer o seguinte, olha, dentro da dimensão social da contabilidade, você tem grupos de protestos, que são organizados pela agência da sociedade civil, você tem iniciativas de coprodução, isso aqui é um tema relevante e que está em moda na administração pública, tá? Como é que está se referindo a arranjos que junta ali, né, representantes dos estados e representantes da sociedade civil para produzir políticas públicas, ok? Os conselhos gestores pode ser uma dessas formas de coprodução, mas não é a única. A gente tem outras formas, como, por exemplo, uma outra forma de coprodução, muito utilizada aqui no Brasil pela questão de segurança, é aquela rede vizinho protegido. Aquilo ali seria uma rede de coprodução de política pública de segurança, nessa perspectiva, tá? A democracia direta, a gente tem vários institutos de democracia direta, né, como os plebiscitos, acho que a ação civil pública, né? Mecanismo de monitoramento cidadão, tá? Isso que eu vou falar um pouquinho mais, que eu estudei lá, que são as organizações que se organizam de fato para exercer o controle social, processo administrativo, co-governo. Então, ele cria essas categorias para classificar esse conjunto de atores, tá? Existem outras, né? O Peruzotti, né? Depois ele vai retomar o tema da contabilidade social, vai dizer assim, olha, a contabilidade social, na sua dimensão, ela é executada por pelo menos 3 grupos. Ele diz, olha, os movimentos sociais, né, que são atores contingentes e pontuais, geralmente eles se mobilizam em torno de um tema específico para exercer o controle, né? Por exemplo, o caso do rapaz lá que tinha um problema de cabeça e foi assassinado, né, pelos policiais da Polícia Rodoviária Federal, né, naquela abordagem que resultou na morte do rapaz, né? Então, a partir desse caso específico, um conjunto de organizações, de atores, pode se organizar para começar a produzir um controle sobre a ação dos agentes de segurança pública na abordagem de pessoas com alguma deficiência ou de uma forma mais geral na abordagem das pessoas, como uma forma geral, tá? Mas o fato o que chama atenção é o fato de que esses movimentos, eles tendem a lidar com esse problema, resolvido problemas e não tem mais razão para existir, né? A organização que perde a sua meta. E eles podem se desmobilizar ou podem evoluir para outro tipo de associação mais profissionalizada, né? São associações civis, aqui o caso clássico são as ONGs, né? Que se institucionalizam e pretendem continuar ao longo do tempo exercendo esse controle. Por outro lado, a mídia independente, seu caráter investigativo, que estaria o tempo inteiro atenta, fazendo um trabalho de detetive mesmo, para ver se o recurso está sendo utilizado de forma adequada e denunciando, né? Talvez, assim, de uma forma bem ilustrativa, a gente pode pensar naquelas reportagens, né? Que os repórteres vão lá no bairro tal, porque a rua não tem um asfalto, não tem um buraco, faz a reportagem, depois vai até a prefeitura, cobra uma posição, e depois de um tempo volta lá. Esse é um caso, tá? Esperando chegar
os casos mais profundos, como os casos em que você cria todo um conjunto de reportagens para desvendar algo que está sendo praticado de uma forma correta, né? Eu acho que vocês devem lembrar isso, por exemplo, dos funcionários fantasma, acho que na Alerj, né? Na Assembleia do Rio de Janeiro, tem uma cena icônica, né? Que a repórter, a repórter, na verdade, fica esperando a moça bater o cartão e sair. Quando a moça bate o cartão e sai, ela vai atrás dela, e você trabalha onde? E a mulher sai correndo, né? E a repórter sai correndo atrás. Acho que vocês devem lembrar disso aí. Mas aqui está mostrando o papel dessa mídia investigativa, que pode ser uma mídia formalizada, como também uma mídia independente, ok? Bom, e aqui uma classificação que eu fiz como resultado da minha dissertação de mestrado, no qual que eu observo que essa contabilidade social, que era o universo que eu estava interessado, né, como é que essa contabilidade social é possível, essa era a questão que eu me colocava. E aí, olhando para esse campo, esse conjunto de organizações, o que eu percebi? Que existem organizações que têm a chancela do Estado para funcionar, precisam do carimbo do Estado, autorização, e tem as que não precisam, elas podem se organizar autonomamente. Tem algumas que atuam de forma contínua, elas pretendem existir ao longo do tempo, sem interrupções, e as intermitentes, aquelas que funcionam num período de tempo, depois funciona de novo, funciona de novo, tá? E aí, como um exemplo de classificação, eu coloquei aqui, por exemplo, a democracia direta, ou melhor aqui, democracia participativa, né? Como as conferências públicas, né? Elas acontecem de tempo em tempo, elas precisam do carimbo do Estado para funcionar, né? Audiências públicas, conferências públicas, consultas públicas, tudo isso depende do carimbo do Estado para funcionar, né? Consultas públicas feitas pelos órgãos públicos, né? Obviamente. E elas são intermitentes, elas não ficam abertas o tempo todo, elas funcionam, depois funciona de novo. Tá? Alarmes de incêndio, que não precisariam da chancela do Estado e que funcionam pontualmente, tá? Então, são os momentos em que as pessoas se mobilizam para fazer determinados tipos de denúncia, né? Como manifestações, por exemplo. A coisa da internet ficou até mais fácil das pessoas se mobilizarem para disparar esses incêndios, tá? E aqui na forma contínua, a gente vê aqui as arenas deliberativas permanentes, como os conselhos de políticas públicas, e o monitoramento cidadão, que era o que eu estudei lá, né, na tese mesmo, que são as organizações da sociedade civil que têm aí o intuito de montar uma organização cuja meta dessa organização é ver se o dinheiro público está sendo aplicado corretamente, tá? Então, uma organização que está buscando informação o tempo inteiro, que precisa aprender como fazer certos tipos de petições, certos tipos de ações, por exemplo, vacinados, mas também uma ação civil pública, né? Organizações que precisam de divulgar eventos, de organizar eventos, essas organizações que estão presentes, e um exemplo disso, né? O mais famoso foi a ONG Amarribo, mas tem os observatórios sociais do Brasil, né? Tem, acho que outro que eu conheço, chama Conselho Popular, então tem várias, Contas Abertas, é uma outra organização desse tipo. Na minha dissertação de mestrado, eu estava interessado nessas organizações, né, que eu acabei optando pelo termo monitoramento cidadão, porque ele tem uma vantagem em relação ao que é mais amplamente aceito no Brasil como controle social, tá? Porque sociologicamente controle social diz do controle do grupo sobre o indivíduo. Então, se eu sento aqui agora para dar aula para vocês, né, não tem a ver só com o fato de eu ter um contrato assinado com a universidade, né? Até porque essas aulas aqui, elas não são obrigatórias, né? Mas se eu me sento aqui e não deixo, simplesmente não deixo dar aula para vocês, né? E faço uma aula só, uma atividade só offline, né? Ou assíncrona que seja, é porque o meu grupo, de alguma forma, pode exercer algum tipo de controle sobre mim. E não estou falando de penalidades formais, não, gente. Estou falando de um olhar atravessado, um cochicho na hora de uma reunião, né? Então, a ideia de controle social, originalmente tem a ver com isso, tá? Depois a ciência política, ela ressignifica isso, e todo o campo militante participativo vai ressignificar, dizendo que o controle social teria a ver com esse controle que sai da sociedade em direção ao Estado, tá? É isso que eu estou chamando de monitoramento cidadão, tá? Eu estou usando esse termo
por essa razão. Mas reparem, gente, que todas as duas dimensões, independente das classificações que eu mostrei para vocês, elas estão preocupadas e analisando, até então, né, as dimensões de forma isolada. Ok? Aqui na minha tese aí, eu vou seguir uma deixa dada para o Odônio, que é a seguinte, olha, o Odônio diz o seguinte, para a contabilidade funcionar, a gente precisa desse conjunto de instituições, que a gente vai chamar a partir de agora, a gente chama de agentes de accountability. Tem os agentes de accountability da dimensão horizontal, né, vou botar aqui agentes da contabilidade da dimensão horizontal de balanço, como também os agentes de accountability da dimensão horizontal assignadas, ou designadas, ou especializadas, né? Qualquer uma das três palavras que vocês quiserem utilizar aí, ok? A gente precisaria também dessa dimensão da contabilidade horizontal, que são diferentes agrupamentos, né? Organizações de monitoramento cidadão, né? Eu falei aqui, ó, a Marriba, eu falei, o Observatório Social do Brasil, o Instituto Silviana, na Maceió, Centrac, acho que é Pernambuco, Centro de Cultura Luiz Freire, que eu acho que é Pernambuco também, né? Você precisa da mídia investigativa, né? Da mídia propriamente dita, Associação Paraibana de Imprensa, dos conselhos de saúde, né? Dos conselhos de políticas públicas, né? De outras iniciativas como o Fórum Mundial, campanhas, né? Um exemplo aqui de uma ação intermitente, né? Que é pontual, okay? Acho que nem intermitente, na verdade ela é pontual mesmo aqui, né? A campanha Ficha Limpa, que resultou na lei da Ficha Limpa, movimento de combate à corrupção eleitoral. Então, todos esses atores é o que a gente precisa para essa dimensão da contabilidade funcionar. Notem que aqui tem coisas que tem, obviamente, estão diretamente dentro do Estado e de coisas que fora do Estado, né? Só que essa literatura, gente, né, até então, ela vinha nessa tônica desse enfoque unidirecional, né? Se você olhava para as dimensões isoladamente e olhava para como, né, a ação dentro de uma dessas dimensões, ela estava direcionada para um ator dentro da dimensão horizontal, geralmente aqui, tá? Então, esse ator que pratica aqui, geralmente os políticos, né, eleitos, que estão lá no legislativo e no executivo, o tempo inteiro estariam, teoricamente, sob vigia, né, sobre o olhar dos outros, né, alguns lá examinando as suas ações para tentar ver se alguma dessas ações foge da lei, outros preparados para votar ou não votar nesse agente, tá? Outros examinando ali a conta por conta, informações que esse indivíduo produz, para ver se ele precisa disparar um alarme, né? Sair gritando para todo mundo que encontrou um ato desviante, né? Então, portanto, chamando a atenção desses atores aqui, assim, teriam a missão de punir esse indivíduo, ok? E notem, gente, que aqui, né, a ideia de punição, ela está muito atrelada à dimensão horizontal, mas aqui na dimensão vertical, que ela foi, às vezes, acusada de dimensão, por alguns autores, foi acusada de uma dimensão fraca, que não merecia tanta atenção, porque elas não teriam capacidade, teoricamente, de punir os agentes com comportamento desviante, mas os estudos, principalmente feitos por aqueles atores, né, que se dedicaram a examinar a dimensão horizontal, disseram o seguinte, olha, a dimensão social, dito por aqueles autores que se dedicaram a estudar a dimensão social, eles dizem, a dimensão social, ela produz um tipo de punição particular, que é própria da sua punição, que é uma punição simbólica, tá? Eles dizem assim, essa dimensão social, ela tem a capacidade, né, de gerar um custo à imagem daquele que praticou o comportamento desviante. Ele tem a capacidade, olha, de destruir a credibilidade daquele ator. É ele que chama atenção. Isso é importante, né? Porque geralmente aquele ator que eles estavam preocupados aqui são os agentes públicos que concorrem à eleição, eles precisam ter uma ficha limpa, né? Para quê? Para receber o voto do cidadão. E mesmo aquele que tem um cargo de confiança, eu preciso ter uma ficha limpa para manter meu cargo, né? Olha o caso lá do presidente da Caixa agora, né? Horrível, né? Mas o fato de não ter uma ficha limpa, né? De ter feito o que fez, um comportamento ilegal, indevido, imoral, levou a ele à remoção do cargo,
no primeiro momento, e aí o desdobramento do processo do ponto de vista jurídico, tá? Bom, esses estudos, eles foram feitos, né, e foram chegando a um limite, né, foram chegando a um limite, apontando as qualidades e as deficiências de cada uma dessas dimensões, né, as capacidades de cada agente dentro dessas organizações. Então, a literatura avançou para um enfoque bidirecional, no qual ela vai dizer o seguinte, olha, beleza, tá? A gente entende agora o que é a dimensão vertical, horizontal e social, e a gente entende agora um pouco das fragilidades e um pouco das capacidades, né, dessas dimensões e dos atores que compõem essas dimensões. E aí foi o próprio O'Donnell que chama atenção para o fato de que, olha, esse primeiro momento a gente conseguiu avançar muito, mas a gente precisa entender uma coisa, diz o O'Donnell. Há uma necessária interação entre as dimensões de accountability, tá? Que eu coloquei junto vertical e social. Ele diz o seguinte, para um funcionamento adequado da accountability horizontal, para além dessas questões de estrutura, né, de quanto que a gente balançaria os valores republicano, democrático e liberal dentro da democracia, que é algo mais abstrato, da presença de um tipo ou não de instituição de controle, existe um recurso necessário para o funcionamento dessas organizações na dimensão horizontal, que vem daqui, ó, da dimensão social. Qual é esse recurso? Tá? Ele vai dizer assim, primeiro recurso, é lá na dimensão social que os agentes da dimensão horizontal conseguem informações que mostram para eles que são necessários agir, onde agir. O Estado não dá conta de manter um olhar sobre todo o seu território. Imagina o caso brasileiro, né? Acho que eu citei, ou vou citar aqui o caso da CGU, que tem que fiscalizar todos os municípios brasileiros que usam recurso federal, né? Ela não consegue examinar todos os casos. Como é que ela resolve isso? Vai lá e faz um sorteio de alguns municípios. Esses sorteados, ela vai lá e faz um exame, né, faz um check-up, uma coisa mais refinada, uma investigação mais refinada sobre o uso dos recursos públicos. E nos lugares que não foram sorteados, né? Você pode passar em branco algumas coisas ou não, tá? E aí não passaria em branco se a gente tiver uma sociedade civil organizada, né? Organizações fortes, comprometidas com a accountability, né? Que podem, então, fornecer informações, disparar os incêndios, praticar denúncias, fornecer denúncias, né? Enviar denúncias lá para a CGU, para o Ministério Público Federal, ok? Promover denúncias é uma coisa, né? E a outra coisa são os apoios e incentivos políticos às agências horizontais. Né? Fazer aquela manifestação a favor, dizer para os agentes que ocupam os cargos nas agências de controle, né? Que, olha, nós entendemos, nós estamos com vocês, nós apoiamos a sua ação, ok? A gente precisa dar, segundo o Doni, essa energia positiva levaria os agentes da dimensão horizontal ter vontade de agir, confiança para agir, disposição para agir, né? Colocar em ação, ok? Por outro lado, essas agentes da dimensão horizontal, eles também enviam um recurso importante para os agentes da dimensão social. Ele diz assim, o Dono, olha, as agências da dimensão horizontal, elas encorajam o empreendimento de ações da contabilidade social. Tá? Aqui no Brasil, gente, olha, assim, é amplamente conhecido, né, que um agente da contabilidade horizontal que atua muito forte nesse campo de encorajamento de empreendimento de contabilidade social é a CGU. Tá? A CGU ela tem uma atuação muito próxima das organizações da sociedade civil. Tá? Então, o O'Donnell vai avançar no sentido de que ele diz, olha, tá, essa arranjo democrático que eu apontei lá atrás é uma explicação, tá? Mas ela não dá conta, porque o O'Donnell começa a perceber, uma vez que ele reconhece a existência da dimensão social, lembre, não foi o O'Donnell que descobriu a dimensão social, né? Foi lá seus conterrâneos, esses ainda na Argentina,
que, estudando os casos da América Latina, percebeu essa forma de tentativa de controle sobre a conta pública. Okay? E Odan disse, não, isso existe mesmo, tá? Isso tem um papel importante, tá? E aqui o papel importante ele está mostrando, ele vai disparar os alarmes, vai produzir informações, vai produzir apoio e incentivo às agências horizontais, ok? Ele vai dizer assim, então, o funcionamento da accountability, ela depende também do estabelecimento dessa interação. Quanto mais esses atores estiverem trocando recursos entre eles, né, os recursos estão escritos aqui na tela, quanto mais isso aqui estiver circulando, quanto mais eles estiverem articulados, melhor vai funcionar essa accountability naquela sociedade específica. Tá? Aqui a gente chamaria de um aspecto relacional. A accountability ela não acontece de forma isolada em qualquer instituição do sistema, seja estatal, seja social, tá? Em qualquer organização que compõe o sistema, seja uma organização estatal ou uma organização social, tá? Haveria uma demanda ali desses dois grupos de atores, tá? E aí, gente, o terceiro aspecto, né, que vai avançar a parte dessa colocação de O'Donnell, e eu tenho uma contribuição nesse campo, é a ideia de que, olha, estou dizendo, né, a gente precisa pensar para além dessa bidirecionalidade, accountability horizontal e vertical. A gente precisa pensar numa multidirecionalidade, né? A bidirecionalidade está aqui, a troca entre as duas dimensões, mas também a troca dentro da dimensão horizontal, entre as agências da dimensão horizontal, como também há uma troca entre as agências da dimensão social, tá? No meu mestrado eu estava muito preocupado com essas trocas entre as organizações sociais, gente, e aí eu também descobri que essas trocas, elas existem, elas estão lá sendo constituídas, mas que elas também são feitas pelas associações civis, né, essas organizações da sociedade civis, para fora da dimensão social, tá? Uma das coisas que eu descobri lá tem a ver com isso, né? Organizações civis, para exercer a accountability, para exercer o monitoramento cidadão, elas procuram trocar recursos com outras organizações civis, mas também elas procuram recursos das organizações estatais. Depois tem uma tela sobre isso aqui. Bom, essa perspectiva relacional da accountability, né, com as suas caracterizações sobre sobre a importância das relações, pessoal, ela vai trazer para a gente uma nova hipótese, para a gente começar a analisar mais a fundo o problema da accountability, do funcionamento da accountability, né, que é algo mais extremamente relevante aqui no caso, tá? Bom, aqui eu chamo isso de hipótese da densidade de rede. O que quer dizer essa hipótese da densidade de rede? Tá? Ela diz o seguinte, as relações entre os agentes de accountability são extremamente importantes para a gente entender o funcionamento do sistema de controle. Tá? Então, as relações são esses laços aqui, ó, são essas articulações por onde os indivíduos trocam apoio, onde os indivíduos trocam informação, por onde os indivíduos trocam recursos de diferentes naturezas, né, visando um único meio, um único fim, que é o fim de exercer o controle sobre um agente desviante. Repare que agora, ó, o agente desviante, eu coloquei ele para fora, né, da dimensão horizontal, porque também pode estar aqui, né, na dimensão social, né, uma empresa que está envolvida nesse comportamento desviante, ela pode ser alvo de accountability pública, accountability mesmo, né, investigação, punição, de denúncia, de exposição pública, também pode, não é só um agente estatal, não, ok? Qualquer um de nós, pode ser do público, estaria, né, sob o alcance do funcionamento desse sistema, ok? Bom, então aqui o que a gente começa a prestar atenção? Olha, para a accountability funcionar, a gente precisa atentar-se a essas articulações, tá? Essa rede de accountability, tá? Ou rede de instituições de accountability, como chama a literatura. A literatura chama isso em inglês de web
Institution Accountability. Rede de instituições de accountability. Acho que é isso mesmo. Depois eu vou ver o nome aqui, vai aparecer aqui, tá? Mas, então, essa é a diferença agora. Agora a gente começa a desenvolver uma análise para entender o funcionamento da accountability de uma forma mais global. A accountability, o exercício do controle da política, não tem a ver só com a capacidade de funcionamento do Ministério Público ou da Polícia Federal, mas sim da forma como, né, essas organizações se articulam entre si e se articulam com os outros agentes de accountability, que às vezes não são agentes estatais. É essa articulação que faz com que faria, né, que uma accountability mais efetiva poderia ser produzida. Então, a hipótese de densidade de rede vai dizer o seguinte: quanto mais relações, mais densa essa rede, maior a probabilidade da accountability funcionar, tá? Então, a gente tem aí colocado esse debate, chamando aqui, como a literatura chama, tá? Troquei o nome ali, né, na hora que eu falei anteriormente. O debate sobre a Web of Accountability Institutions brasileira. O debate sobre a web, vocês podem traduzir como teia de instituições, debate sobre teias de instituições de accountability. Ou rede também, se vocês quiserem, tá? Pode ser rede de instituições de accountability. Ok? Vocês vão encontrar as duas formas de tradução aí. Tá? Bom, o que a literatura brasileira, então, ela começou a fazer? Ela começou a olhar e pensar a integração dessas relações do ponto de vista relacional, tá? Pontos positivos que essa literatura tem mostrado. Que no Brasil há um fortalecimento das instituições especializadas, com autonomia, em termos de autonomia e atribuição, tá? Então, você vem vendo a constituição do sistema, que é lindo na Constituição de 88, que criou instituições que são fortes, que têm autonomia para tomar decisão, que são protegidas pela lei, que podem realizar o trabalho para qual elas foram instituídas, tá? Você tem a literatura mostrando que nos últimos anos ali, né, desde 2002 para cá, um aumento do número de ações empreendidas, né, gostem ou não, o governo, os governos petistas, né, eles foram importantes para isso, né? Você tem um grande investimento no Ministério Público Federal, você tem um grande investimento na Polícia Federal, você tem uma realização de concursos, né? Você tem leis importantes sendo criadas nesses governos, né? Isso seria um ponto positivo, mostrando que essa Web of Accountability Institutions, a teia de instituições de accountability, ela estaria ficando cada vez mais forte, né? No entanto, essa mesma literatura, apesar da força dessas instituições, ela identifica alguns problemas de funcionamento. Diz assim, que embora você tenha instituições fortes, a gente tem poucos avanços na direção de integração e racionalização dos processos. O que significa? Que você tem atuações dessas agências de accountability sendo feitas de forma isoladas, às vezes em acordos bilaterais. E aí, nesse contexto, você acaba tendo produção de ações que sobrepõem-se umas às outras. Tá? Então, você tem um sistema de controle forte, mas parece faltar um pouco de coordenação nesse sistema. Você tem um sistema que, às vezes, replica funções importantes para o exercício da accountability, mais de uma instituição podendo fazer a mesma coisa, né? Enquanto você tem algumas outras funções que não, só uma ou outra pode fazer, tá? Então, o que você percebe é uma diluição desse processo de accountability. A soma dos pontos positivos mais pontos negativos é a ideia de que no Brasil você teria instituições fortes e resultados fracos, tá? Então, a fraqueza dos resultados tem muito a ver com a pouca articulação entre as instituições de accountability, ok? Dessa relação. Isso diz a literatura, tá? Nos meus últimos trabalhos, o que eu encontrei, qual tipo de contribuição que eu vou dar. Eu digo assim, olha, falta uma metodologia adequada ao problema. O que eu estou dizendo? Que mesmo com a ideia de Web of Accountability Institutions, mesmo com a ideia de que o sistema de controle da política ele funcione em rede, em teia,
os estudos que eu citei agora há pouco na outra tela, eles não utilizam uma metodologia adequada porque eles não trabalham com análise de rede. Eles trabalham lá com os dados econométricos, né? Tem também uma metodologia de fluxo, né? Eles montam lá, pegam as instituições formais do sistema de controle e montam o fluxo de ação e depois tentam ver como que uma decisão, uma investigação de algum caso, ele vai fluindo dentro desse sistema de controle para ver se dá resultado ou não, se ele para em algum lugar, se ele é replicado, se ele pula em algum lugar, algo nesse sentido, assim, tá? Bom, o que eu digo é, né, que eu mostro que, beleza, esses estudos dão contribuições importantes, mas quando a gente pensa em interação, a gente tem uma metodologia apropriada, que são metodologias de análise de redes sociais, ok? Bom, pensar nessa metodologia, a gente ia pensar naquela integração também das agências das diferentes dimensões, né? Dimensão horizontal, horizontal e social, tá? Muitos dos estudos brasileiros que eu citei aqui, eles estão muito preocupados ainda, né? Aplicando essa ideia de Web of Accountability Situated, desde a conta de redes, desde instituições de accountability, muito pensando o sistema formal, tá? Só que quando a gente fala de accountability, a gente tem necessariamente, a literatura já mostrou isso pra gente, a gente tem que pensar além das instituições do Estado, tá? Então, essa literatura que eu mostro para vocês, principalmente na tela anterior, que vai falar dos avanços, dos retrocessos, né? Elas têm a tendência de valorizar sanções como resultado do processo de accountability. Aqui é uma preocupação excessiva em saber se a pessoa cometeu aquele ato, ele foi sancionado, enquanto a gente tem outros resultados, né, que advêm do processo de accountability, do exercício da accountability, tá? Como, por exemplo, os resultados de ações não punitivas, né, não sancionadoras, mas ações educativas, tá? Que aí envolve tantos os processos de formação mesmo, de tentativa de mudança de uma mentalidade, como concursos na área, tá? Como intervenções em escola, ok? Como também o estabelecimento de certos de mecanismos que o Ministério Público usa muito, de recomendações, né? Citação de recomendações que são emitidas, orientações que são dadas, termos de ajustamento de condutas, né? Que não necessariamente implica numa punição no sentido rigoroso da palavra, que é punir, que é prender, ok? Então, essa literatura que está estudando essa tela precisa se atentar para esse fato. E a gente, enquanto administrador público aqui, a gente acho que é interessante fazer, a gente precisa pensar que o exercício da contabilidade está para além da questão punitiva. Ela é importante? Né? Criar sanções, punição, não praticar um ato para não ser punido é importante, tá? Mas enquanto agentes públicos, a gente pode promover a formação sobre esse tema, tá? E eu digo que, então, que a análise formal do fluxo do problema, né, que é a análise do sistema formal de controle, ela deixa escapar processos sociais que tecem lei nas redes de instituições de accountability. Olha só, gente, a ideia é processos sociais, né? Tá faltando esse aqui. Os processos sociais que eu chamei a atenção para vocês lá atrás, nas primeiras aulas, né? Eu disse para vocês assim, olha, as organizações, elas atuam em um ambiente, né? E aí elas desenvolvem as suas dinâmicas organizacionais a partir desses ambientes, certo? E aí eu digo para vocês, essas dinâmicas sociais, elas não são resultado, né, da cabeça do gestor que está ali, seja organização pública ou privada, mas elas sofrem uma influência muito grande dos processos sociais, que ocorrem dentro das organizações, né, falando de relações de amizade, relações de aconselhamento, relações de empréstimos, às vezes relações negativas, de disputas, de conflito, ok? Mas também de processos sociais externos, tá? Que acontecem no âmbito do ambiente externo, ok? Quando eu falei isso para vocês, eu dei um exemplo da questão racial e de como o Carrefour lidou com a questão racial a partir de pressões externas, né? Mas organizações públicas também têm que responder a essas questões
raciais também, por essa pressão externa, né? A ideia das políticas de ação afirmativa, elas vêm daí, de uma mudança externa às organizações, que as organizações vêm incorporando, né? Se vocês pegarem as universidades, por exemplo, elas vão incorporar as leis de cota, né? E elas vão incorporar de maneiras não necessariamente igual, tá? Existe uma comissão de verificação da declaração racial, comissão de verificação de cotas, eu chamo isso, que as universidades têm que criar, mas cada uma vai criar da sua maneira, né? E aí responde uma dinâmica interna dessas organizações, mas que está pressionada por esses processos sociais externos. Uma dinâmica interna, do ponto de vista formal, que também tem seus processos sociais ali internos atentos. Então, o que eu estou chamando a atenção? Que esse debate da instituição contabilidade, ele é muito institucionalizado, né? Ele é muito feito sobre o institucionalismo das regras, das normas, da lei. O cientista político é ótimo para pensar dessa forma, tá? O pessoal da administração também, né? Lembrar lá das primeiras teorias administrativas, costuma ser dizer assim, olha, o gestor, né, o gestor, seja público ou privado, ele acha que ele pode sentar na mesa, como eu estou sentado na mesa aqui, de frente ao computador, e começar a pensar a estrutura mais linda e eficiente no seu papel. Pensar, vou colocar essa peça aqui, essa peça ali, essa peça aqui. Pode fazer isso, gente, mas aquilo ali funcionar não é fácil, né? Não é pegar lá do computador e colocar lá, não. Tá? Ele precisa entender o seu contexto, ele precisa entender as relações sociais que estão estabelecidas dentro da sua organização, fora das suas organizações. Ele precisa dar importância ao que as pessoas falam, entender que nesse desenho que ele está fazendo tem que ter um espaço lá para ouvir todos que são afetados pelas decisões que são tomadas. Isso aumenta as chances das coisas darem certo dentro dessas organizações. E daí é uma importância fundamental, né, da sociologia para vocês aí, entender esse processo, né, entender, por exemplo, o que é a cultura e como é que a cultura pode, então, favorecer uma decisão ou outra, né? Então, a gente precisa estar atento, tá? No geral, eu termino dizendo aí dos 3 silêncios que essa literatura sobre debate accountability, ou mais especificamente sobre a rede de instituições de accountability, tem mantido em silêncio, tá? O silêncio que elas têm mantido, né? Os estudos, eles não se preocupam, né, com a atuação das dimensões, da dimensão social. Atenção, viu, gente, para não confundir aqui. O que preocupa com a dimensão social? Naquela origem, o debate sobre a política de accountability, quando cada dimensão é estudada diferente, ou quando a gente começa a entender uma interação entre essas organizações, entre essas dimensões, tá? A gente tinha lá a dimensão social. Os estudos mais recentes, tá, que vão aí cunhar essa expressão, Web of Accountability Situation, falar de teias de accountability, falar que pensar em accountability é pensar em interação. Eles pegam um gancho do O'Donnell, mas eles desprezam a parte que o O'Donnell diz o seguinte, olha, a interação entre agentes de accountability é tanto da dimensão vertical quanto horizontal. Lembra da tela que eu pus do O'Donnell, né? Apoio sai daqui, incentivo sai daqui. Aqui do social, né, sai informações relevantes, sai apoio, que eu falei, né, tinha mais outra coisa que eu escrevi lá, mas sai essa motivação para os agentes que estão aqui na horizontal, tá, atuarem, esses agentes da horizontal estão lá dizendo lá para baixo, vocês precisam organizar, vocês precisam mudar a sua confiança, vocês precisam apoiar as campanhas que a gente faz, vocês precisam denunciar, vocês precisam ir lá no portal da transparência, né? Esse sistema está criando um mecanismo para que esse agente da dimensão horizontal tenha condição, né? A lei de acesso à informação é um exemplo dentro desse campo de aperfeiçoamento, né? Das possibilidades de funcionamento da democracia. Ok? Bom, mas quando aqui a literatura começa a falar de teias, ela está deixando de fora essa dimensão. A exceção aí o trabalho que eu fiz, né, que é esse de 2011 até a dissertação, mas aqui de 2014, 2016, depois eu volto no tema, onde eu vou estudar o processo de constituição dos fóruns de combate à corrupção e ver o quanto que essa discussão sobre interação entre organizações comprometidas com a accountability, em qualquer das suas dimensões, ela vai ganhando mais força, tá? Papel das instituições de balanço, geralmente esses estudos, eles têm deixado um pouquinho de fora o pensamento, a análise de como as instituições de balanço
produz accountability e tem focado mais nas agências especializadas, tá? E, por fim, a capilaridade territorial do processo de accountability. Geralmente, os estudos estão focados no nível federal e deixam de fora o fato de que há muito de accountability a ser feita nos níveis subnacionais, né? Seja lá o estadual e seja lá, principalmente, também o nível municipal. Tá, gente? Vou terminando por aqui, vou deixar aqui só um anúncio de algo que eu posso vir a falar de novo terça-feira, tá? Recuperando. São as duas pesquisas que eu fiz, essa que eu citei mais aqui, que é a Rede de Monitoramento Cidadão, né, que mostra aqui como é que as organizações, elas se articularam, as organizações civis em cinza aqui, se articulavam para produzir o monitoramento cidadão, tá? E aqui é a experiência lá do meu doutorado, quando eu expliquei a emergência dos fóruns de combate à corrupção, no qual mostra também a articulação entre agentes, né, que pertencem às organizações especializadas, nesse caso, e sociedade civil, porque o fórum também mobiliza atores de sociedade civil, para constituir uma nova institucionalidade, ok? Então, aí, na próxima aula, eu vou retomar desse ponto, e aí eu vou procurar descrever um pouquinho os conceitos que aparecem no capítulo de ação social, relação social, cultura, e articular essa ideia de como a cultura, né, ela seja ela, da sociedade em geral, como as culturas organizacionais, tem impacto no funcionamento das organizações e principalmente das organizações públicas, ok? Construir uma proposta de articulação de agentes de accountability, como tem sido feito nos últimos anos aqui no Brasil, né? Lava Jato tem uma coisa particular, existe uma coisa muito mais perene e mais que está há mais tempo, que foi uma iniciativa muito de cima para baixo, no sentido de que os agentes, né, os burocratas da linha de frente dessas organizações especializados em alguns casos, né? No caso de Alagoas, por exemplo, foi um agente da sociedade civil, né? Que vão nesse esforço de tentar instituir uma maneira de tecer laços, de aumentar a densidade da rede entre essas organizações, entre esses agentes da política accountability, no sentido de favorecer o funcionamento do sistema, tá? Tecer laços para além do Sistema Nacional de Integridade, quer dizer, para além daquela coisa que é formal, que diz, o processo começa aqui, ele vai até ali, depois ele vai até lá. Existia o potencial que tem sido, né, tentado ser realizado, a ideia de que a gente precisa articular, nós, agentes que procuramos exercer o controle, a fiscalização e a produção da transparência, né? Não ficar muito na ideia de combate à corrupção, porque acho que isso é uma coisa além ainda de falar em combate à corrupção. Nós precisamos nos articular. Articulados, nós funcionamos melhores. A gente funciona melhor, as coisas funcionam melhor, as notícias funcionam melhor, tá? E aí, ao fazer isso, obviamente, eles encontram a necessidade de lidar com as culturas organizacionais, né? E fica aí uma reflexão para vocês irem fazendo, né? Qual é a cultura organizacional que a gente costuma ver nas organizações públicas, públicas brasileiras? Essa cultura organizacional, né, dos órgãos nos quais a gente tem conhecimento, ela favorece as articulações? Pergunta, tá, gente? Espero ver vocês aí na terça-feira. Um abraço para vocês.